Pessoal, então nós estamos falando sobre a modernização na agricultura, na indústria. Então vamos fazer um pouco uma volta, certo? Ao passado, que diz a respeito do artesanato à indústria moderna. Então coloquei, alguns exemplos de calçados que eram utilizados no período pré-histórico, para que vocês tenham noção de como era feito o trabalho artesanal e de como nós temos hoje o trabalho através da indústria moderna. Então, você já vem observando nos nossos diálogos, das nossas conversas de páginas anteriores, de conteúdos anteriores, que um período, cerca de 100 anos, as técnicas e as formas de produzir mercadoria, elas mudaram bastante. Mas o processo de transformar recursos naturais ou matérias-primas em mercadoria é bem mais antigo. Então, foi esse exemplo que eu coloquei aqui. Existe a modernização através das máquinas, né? Mas esse processo ele é baseado em transformar os recursos naturais e as matérias-primas. Isso não muda. Por exemplo, aqui, a matéria-prima é um couro de um animal, certo? Aqui, a matéria-prima são cordas que os antigos faziam, trançadas. Outro exemplo aqui, matéria-prima também, o couro de animal, correntes, que eram as sandálias dos soldados romanos. Então, inicialmente, a forma de produzir os bens necessários às atividades humanas, elas eram artesanal e familiar. O que é artesanal? Você fazer tudo baseado, não ter nenhuma máquina para fazer, é a pessoa mesmo quem realiza. Vamos dar um exemplo bem próximo. Santa Cruz do Capibaribe existem muitas máquinas de corte, ou seja, de cortar tecido para a fabricação de roupas de confecção. Mas em algumas casas, em algumas pequenas confecções, micro confecções, esses tecidos quem corta é o pai ou a mãe com a tesoura. Então isso é um trabalho artesanal. Tem blusas que são colocadas aquelas pedrarias. Então, entrega-se para uma pessoa e com uma agulha ela vai colocando pedraria por pedraria. Então, isso é caracterizado um trabalho artesanal. Então, é, nesse percurso do artesanato à indústria moderna, produziam-se objetos de uso diário, instrumento de trabalho, roupas, utensílios para casa, que se destinavam geralmente ao consumo próprio da família. Alguns objetos eram feitos e vendidos sob encomenda e eles movimentavam um pequeno comércio. Então, essa forma de produzir essas mercadorias ficou conhecida como artesanato. Entretanto, com o passar do tempo, nós vimos, né, em geografia que a população urbana ela foi aumentando. Estou fazendo um link aqui com o que nós vimos no conteúdo passado. Então, a população urbana ela foi aumentando e os artesãos que produziam sozinho os produtos, eles se viram na necessidade de contratar ajudantes e dividir as tarefas. Então, esse processo de ter mais pedidos, de o aumento dos produtos, de contratar ajudantes e dividir as tarefas, foi chamado de manufatura. Com a invenção e a utilização das máquinas, principalmente no início do período da Revolução Industrial, então uma nova forma de produzir surgiu, que foram as indústrias modernas, o que nós conhecemos hoje. Então, nessa forma de produzir, a divisão do trabalho ela aumentou e os trabalhadores deixaram de participar de todas as etapas de produção para participar apenas de uma etapa da produção. Então, aqui,
nesse modelo de calçados de novos, modernos que eu coloquei, no início do artesanato, um artesão fazia o trabalho todo. Com a indústria moderna, com as máquinas, então cada pessoa é responsável por um trabalho. É isso que eu falei nessa minha última fala. Então, com a utilização de máquinas e equipamentos, a indústria passou a produzir uma quantidade maior de mercadorias em um tempo muito menor, certo? Então aí, pessoal, foi a videoaula a respeito do artesanato e a indústria moderna. Coloquei o exemplo dos sapatos, porque era uma forma de visualizar, de contextualizar aquilo que eu estava falando, transmitindo para vocês. Mas nós podemos pensar de uma maneira macro, ou seja, de uma maneira expansiva, de uma maneira maior, que isso acontece com todos os setores daquilo que nós conhecemos em transformar recursos naturais e matérias-primas em objetos.